Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje a história é longa, mas muito importante. Quando eu digo a história, o ensinamento hoje tem tudo a ver com aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Por que ele fez? Todo mundo sabe, ele fez para nos salvar. Ele fez para que a gente pudesse viver a eternidade no reino dele. Porém, a palavra é clara, é nítida, que nem todos herdarão o reino de Deus. E hoje eu quero trazer uma mensagem muito profunda a respeito do tribunal de Cristo. Que nós iremos passar por um tribunal. São 3 tipos de tribunais que existem e que vão existir, de acordo com a palavra de Deus, no julgamento. Sendo que eles não serão no mesmo dia, cada um num dia diferente. Romanos capítulo 14, versículo 10. Hoje nós vamos ficar aqui, rapidinho, porque tem muita coisa. Algumas coisas nós vamos lembrar, algumas coisas nós vamos ver que nós nunca tínhamos visto. Então vamos lá, Romanos capítulo 14, versículo 10. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Nós sabemos que o tribunal, quem vai vir nos julgar é Cristo, é Jesus. Amém? Nós já estamos diante de um tribunal, mas quem irá nos julgar naquele dia, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo. Amém? Haverá vários julgamentos. O primeiro vai ser o dos crentes, o segundo dos ímpios e o terceiro dos anjos. Esses anjos não são os anjos, são os anjos caídos, são os demônios. E esses anjos, quem vai julgar somos nós. Então, se nós formos julgar eles, então nós temos que já estar lá. Então o julgamento é diferente. Amém? Outra coisa, 1 Pedro 4, 17 e 18. Vamos entender as classes de pessoas que existem. Muitos não entendem. Deixa eu ver se é esse. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Veja o próximo. E se ao justo é difícil ser salvo, veja bem, irmãos. Por isso que essa crentaiada que fala que uma vez salvo para sempre. Se é difícil até o justo ser salvo, ou seja, ele tem que se esforçar, não é de qualquer maneira. Imagine que será do ímpio e o pecador. Então 3 classes de pessoas: salvos, crente salvo, ímpio e pecador. Julgamento só para o ímpio e para o pecador. Só para o ímpio e para o salvo. O pecador não tem julgamento. Morre, não quis saber de Jesus, nem sabe, já é direto. Agora o ímpio sim. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que conheceram Jesus, porém desistiram. Ficaram até na igreja, se batizaram, aceitaram Jesus, deram dízimo, fizeram um monte de coisa, porém não era de coração, não fazia conforme a palavra de Deus. Nós vamos dizer, as obras deles não eram obras que realmente agradaram a Deus. O ímpio são todos aqueles, são a maioria hoje dentro da igreja, que vem à igreja, mas continua no pecado. Conhece a palavra, ouve a palavra, porém continua no pecado. Eu creio que o ímpio também pode se caracterizar lá em Hebreus capítulo 6, conhece Deus, conhece os sinais, conhece maravilhas, teve experiência com o Espírito Santo, mas não se arrepende. A Bíblia diz, é impossível essa pessoa conseguir. Ou seja, a pessoa ela conhece a palavra. E por isso que ela tem que ser julgada, porque Deus vai mostrar as obras que ele fez. As obras irão nos qualificar. Agora, o crente ele não vai passar pelo julgamento se é salvo ou não, porque ele já é salvo. Ele vai passar pelo tribunal para quê? Para saber o que ele vai ter, o que ele vai ser lá no reino de Deus. O que você vai ter lá no reino de Deus? O que você vai ser lá no reino de Deus? Então, nesse tribunal, os crentes salvos vão passar por esse tribunal
para que ele... E outra, e tudo que ali for determinado, julgado, será eterno. Não vai ter mudança, não vai ter promoção. E eu vou comparar hoje, para vocês terem uma ideia o que é, para que vocês não tirem da sua cabeça, porque tudo nós vamos mostrar, a eternidade é como a previdência. Dependendo do tamanho da contribuição que você dá, vai ser a sua aposentadoria. Quem contribui menos, vai ter menos. Quem contribui mais, vai ter mais. Isso eu estou falando lá na glória. Por isso que o Senhor nos ensina a contribuir. Vai existir muita gente rica, milionária, que construir até igreja, que vai ser nível lá embaixo. E gente pobre, pobrezinha, que vai entrar lá com uma coroa desse tamanho, que não cabe tanta... Por quê? Porque o julgamento das obras lá é diferente. Não é como nós humanos fazemos. Amém? Tudo isso nós vamos ver agora, em nome de Jesus. Amém? O julgamento dos crentes não será ao mesmo tempo do julgamento dos ímpios, porque os ímpios será lá no trono branco, no milênio, final do milênio. E nem os anjos caídos, porque nós vamos julgar os anjos caídos. Então, o nosso julgamento é no arrebatamento. A partir depois do arrebatamento nós seremos julgados. Então, e os ímpios lá no final. E os pecadores? Eles não têm que julgar o quê? Que eles nunca conheceram. Como que eu vou chegar para ele? Você errou, mas errei por quê? Eu não sabia que era assim, eu nunca fui atrás. Eu nunca quis saber esse negócio de crente. Eu nunca quis saber. Eu queria fazer a vontade do diabo. Eu queria fazer minhas vontades. Esse negócio de Jesus aí eu nunca quis. Ele nunca quis, ele decidiu não querer. Então, para que o julgamento? Porque a pessoa não sabia. Então, essa já está indo. Já está lá sendo tentado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Vou correr que tem bastante hoje. Então, os ímpios serão julgados pelo grande trono branco no final do milênio. Temos, pois, confiança. Isso eu vou falar domingo que vem sobre arrebatamento. Domingo que vem a gente vai falar sobre arrebatamento. Todas as dúvidas de hoje vai ser esclarecida. Hoje eu só vou falar do crente, do salvo. Amém? Não vou falar dos outros. Só vou falar do crente, do salvo. Se você é salvo, é para você. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, irmãos, o crente ele tem uma coisa na cabeça. Ele está mais preocupado em estar com o Senhor do que estar aqui. Ele está mais... a busca dele, a vida dele, a vontade maior dele, ele preferiria hoje estar lá com o Senhor do que estar aqui. Mas nós vemos, não, pastor, eu quero estar aqui, eu quero casar, quero namorar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero comprar casa, quero constituir a família. Mas o crente convertido, tudo bem, não é que nós vamos viver aqui, temos que ter. Mas lá no fundo do crente, fala, mas eu gostaria de estar lá com o Senhor. Porque lá a coisa vai ser boa. Quando você entender o que é estar lá. Mais um. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Mais um. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Aqui ele já fala de Cristo. Para que cada um receba, olha aí irmãos. Para cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Quer seja boas, quer seja más. Presta atenção, esse julgamento não é o do salvo. Porque o salvo não é pelas obras, o salvo é pela graça. Então, lá em Efésios 2 diz que nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos pela... Mas, lá na eternidade, nós vamos receber pelas obras. Lá na eternidade, nós vamos ter pelas obras. Então, esse julgamento são das obras que nós fizemos aqui na carne. Tudo que eu fiz enquanto eu estava aqui dentro desse corpo, que eu estou agora. Para que eu viva o quê? Como que eu vou viver a eternidade? De que maneira eu vou viver? Então, a salvação, ela não é pelas obras.
Então não adianta você achar que por você vai fazer tanta coisa para a obra de Deus que você vai ser salvo. É pela graça de Deus que você é salvo. E também a graça nos ensina a sermos pessoas, está lá no livro de Tiago, né? Tito, que a graça nos ensina a ser pessoas diferentes, ela nos ensina a obedecer a palavra de Deus também. A graça não põe a mão na tua cabeça e fala, pode fazer o que você quiser. Vocês viram lá em Pedro, se para o salvo já é difícil ser salvo, né? Para o crente salvo é difícil ser salvo, imagina o ímpio, o que vai acontecer com ele? E hoje nós vemos crente que não está nem aí, ele acha que é ser salvo, porque é pela graça, pastor. Mais uma vez, a graça é igual ao INSS. A INSS é a graça. Você tem que contribuir para que na data certa, no período certo, da maneira certa, que você contribuiu durante tantos anos, você terá direito à aposentadoria. Se você não contribuir, por exemplo, faltou um ano, você vai ter que fazer o quê? Só que na graça não vai ter como você voltar. Então eu sou salvo, a graça ela me ensina também a obedecer, irmão. Não é porque eu estou obedecendo, é porque eu tenho que obedecer. Não é, eu obedeço a palavra, eu sou salvo porque eu aceitei Jesus, uma pinóia. Porque tem gente que vai perder a salvação, nós vimos semana passada. E muitos vão perder a salvação na última hora. Ele disse que muitos vão estar nas trevas no grande dia. E se eu estou no pecado, como que eu vou entrar lá? Se eu não me arrependi? Será como um piscar de olhos. Naquele dia eu briguei com a minha esposa. Gritei com ela. Não perdoei o irmão fez uma coisa comigo. E eu fui dormir, não perdoei e veio. Como que eu estava naquele momento, nas trevas? Eu não posso chegar lá. O Senhor diz, não, tem que perdoar todos. Injusto, não é injusto. Porque o crente não tem essa. O crente convertido, ele tem uma outra maneira de ver as coisas. Não é difícil para ele fazer essas coisas. É difícil para o ímpio fazer. O ímpio tem dificuldade de fazer essas coisas. Mas o crente convertido, não. Mas isso nós vamos falar domingo que vem. Amém? Então tá bom. Vamos lá. Nós iremos, esse aqui é o julgamento dos crentes. Amém? Vamos esquecer o ímpio e o pecador. Nós iremos prestar contas de acordo com a maneira que vivemos aqui na terra. Conforme nós vivemos aqui, nós vamos prestar conta. No versículo 10, diz o seguinte aí. É um julgamento referente às obras, pois a salvação é mediante a graça, como nós vimos lá em Efésios 2, 8, 9, diz. Depois que alcançarmos a salvação, somos salvos, o mais importante para nós, depois que eu sei que eu sou salvo, que eu aceitei, que eu estou disposto a obedecer, o mais importante para mim agora é pensar em como eu vou viver lá no reino de Deus. Bom, consegui a salvação, aceitei a Jesus, estou disposto a obedecer a palavra de Deus, e agora? Agora eu tenho que fazer uma obra aqui, porque a obra aqui vai determinar o que eu vou alcançar lá e o que eu vou ser lá. A partir desse momento que eu aceitei Jesus, que eu me tornei salvo, eu começo a não me preocupar, a buscar condições para eu viver bem lá no reino de Deus. Hoje, o que você faz para viver bem aqui no mundo? Você estuda, tem uma profissão, se esforça no seu trabalho para você ser reconhecido, para você crescer. Por quê? Porque você quer viver uma vida melhor. Quanto mais dinheiro aqui na terra, mais você tem condições de viver melhor. Sim ou não? Come melhor, vive melhor. Então nós nos esforçamos todos os dias, trabalhamos. Às vezes estamos com preguiça, está chovendo, está até com dor, mas você vai trabalhar. Por quê? Porque você vê que você tem conta para pagar, você quer pagar a conta do celular, a conta da televisão, o aluguel. Então você se esforça para que você possa ter uma vida boa aqui. Agora, isso não será diferente para o reino. No reino de Deus vai depender das obras, do esforço que você está fazendo aqui, para que você venha receber o galardão. O galardão é a recompensa que nós vamos receber pelas obras que fizemos aqui na terra. Tem muita gente que
faz obras corretas, mas depois ele destrói o que ele está fazendo. Então, às vezes você olha, mas eu já fiz isso, isso e isso. 3. Mas eu fiz isso, 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 isso. 7 menos 3, 4. 4 negativo. Então não olhe para aquilo que você está fazendo. Olhe para aquilo que você fez errado ou não fez que deveria fazer. Que haverá compensação, irmãos. Está na Bíblia. Vamos lá. Depois que alcançamos a salvação, o mais importante então é o que iremos receber na glória. Então tudo isso vai acontecer no tribunal de Cristo. É lá que Deus vai, você vai ser isso, isso, isso. Você vai ter isso, isso, isso. Você fez bom servo, você foi fiel até o fim, tal, tal. Isso, isso, isso. Então cada um vai receber conforme as suas obras. Basicamente, temos 3 tipos de obras praticadas através do nosso corpo. Obras boas, obras más e obras mortas. Amém? Obras boas, não preciso nem falar o que é, né? Obras más, também não preciso falar. E as obras mortas são aquilo que Deus mandou você fazer, Ele projetou você para fazer e você não fez. Você sabia que tinha que fazer, é o que eu falo que esse é o pecado da omissão. Você sentiu, Deus te mostrou, mas por algum motivo você não quis fazer aquilo que o Espírito Santo falou para você fazer. Isso são obras mortas e vai ser debitado na tua conta. A más e a ruim. E as mortas. Nós vamos ver. Porque existe um livro, né? 3 livros que nós vamos ver no final. E nesses livros está escrito o que nós deveríamos fazer. E eu vou mostrar para você como que você descobre o que você tem que fazer. Eu não, a palavra. Está tudo escrito. Você não precisa se preocupar. Ah, mas Deus, como que eu sei o que Deus quer fazer? Fácil. Tem gente que está fazendo o que não deveria fazer. Vamos lá. Obras mortas, já falei. Decisão eterna. Outro tópico. Tudo que você faz dentro do seu corpo, ou seja, durante a sua vida com Jesus, eu aceito, sou salvo, viu, irmão? Sou salvo, estou falando para o salvo. Tudo que nós salvos estamos fazendo agora em vida, irá determinar o que você irá viver na eternidade. A maneira que você lida com o sangue de Cristo e o pecado determina aonde você irá passar a eternidade. Ou seja, a maneira que eu hoje e você lidamos com o sangue e com o pecado torna você justo ou ímpio. Porque o salário do pecado é o quê, irmão? Se você não tem você não vê nada de errado fazer o pecado. Você vê, hoje a igreja está vivendo, como nós pregamos semana passada, sobre a apostasia, né? O pecado hoje, nada é pecado mais, irmão. Nada. Acabou o pecado. Não existe, eu sou salvo pela graça. Esse pecado, Jesus perdoa, Ele é bonzinho, né? Parece que é desse jeito. Cuidado. Você está fazendo parte dos ímpios. Você não é o justo. Porque o justo está muito preocupado com o pecado, sim. E tem um temor, porque conhece o salário do pecado. É uma obra morta. O salário de Adão e Eva. Que pecado, pastor. Comeu um fruto. Então, um fruto que não era para comer. Um fruto. Nós achamos que o pecado... Não, mas ele matou. Ele estuprou. Isso é pecado. Não, uma mentirinha não. Mentir. Uma mentirinha só. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Nós é que vemos dessa maneira. Mas a Bíblia diz que nós não podemos o quê? Quem que é o pai da mentira? O diabo. Quem mente é do diabo. E o Senhor fala muito sobre isso. Que muitos ainda acham que são de Deus, mas vós sois do diabo.
Outra coisa, a maneira que você lida com as boas obras, determina como você irá passar a eternidade. Então, irmãos, a iniquidade, ela tem pesado muito, porque o Senhor é bem claro, que nos finais dos tempos, muitos vão falar, mas Senhor, em teu nome, ó, as obras, expulsei demônio, ó Senhor, eu profetizei. Ele está falando com os ímpios aqui, hein? Mas o cara achava que ele era salvo, porque ele expulsava demônio, porque ele profetizava e fazia maravilhas. O Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Veja, conhecia Jesus, usava o nome dele para expulsar, é um ímpio. Ele achava que ele é salvo, e vai ser a maior decepção dele, porque a iniquidade está destruindo muitas pessoas hoje. Vós que praticais a iniquidade. O Senhor, nós pregamos sobre isso, que o Senhor também diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriariam por causa da multiplicação do quê? Da iniquidade. Amém? Por causa da iniquidade. A iniquidade, irmãos, vai pesar muito para muitos, até para pastores. Principalmente para pastores, que não ensinou, não quis saber quando alguém foi lá falar para ele, ó, você conhece sobre iniquidade? Iniquidade não existe. Iniquidade não existe. Eu estou expulsando demônio, minha igreja tem 10 milhões de membros, tem TV, tem... Iniquidade não existe. E a Bíblia diz que o amor está esfriando por causa da iniquidade. Amar a Deus é cumprir os seus mandamentos. Tem muita gente deixando de cumprir os mandamentos, a palavra do Senhor, por causa da iniquidade. E o pecado vai determinar o que nós vamos ter ou não, se vamos ser salvos ou não, se somos ímpios ou se somos justos. Pecar, todo mundo peca, todo mundo peca. Porém, o crente convertido, ele se arrepende. O ímpio não, o ímpio continua, acha que é besteira. Não é pecado, não, nem tudo é pecado. Só pecado, só pecado. O crente convertido, ele não está preocupado com o pecado. Por quê? Porque para ele é uma honra não pecar. É uma honra ser justo. Porque nesse mundo de tentação, veja, Jesus foi tentado. Come o pão, transforma essa pedra em pão. Não. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para ele, ele estava com fome. Eu estou com fome, e daí? Mas eu não vou obedecer o diabo. Tem gente que está com desejo e obedece o diabo. Veio de novo, usou a palavra, mas também está escrito, era a ordem dos anjos e tal. Faz o que você acha que é certo. É só você chamar o anjo, agora você é crente, filho. Agora você é crente, tem anjo agora, pode errar, pode fazer errar. Você só chama o anjo, que o anjo vai te ajudar. É assim que ele tenta, o crente está assim também. Não, você agora é ser salvo, cara. Você não vai te atingir. Você é super, você é filhinho, você é filho de Deus. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Nem todos aqueles que dizem que é de Israel é israelita. E muitos estão nessa condição. Então, a maneira que você lida com o sangue de Cristo e o pecado determina onde você irá passar a eternidade. A maneira que você lida com as obras, com as boas obras, determina como você irá passar a eternidade. Todo julgamento diante do tribunal de Cristo será eterno. Ou seja, não vai mudar o que ele disse para você. Quando aceitamos a Jesus, irá determinar aonde você irá viver. Mas as obras determinam como você irá viver a eternidade. Quer ver? 1 Tessalonicenses 5,4. 1 Tessalonicenses. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia o surpreenda como
ladrão. Então ele diz, mais um, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos noite e nem das trevas. Então, no grande dia, aqueles que são da luz, aqueles que não são das trevas, é esse que realmente, os salvos são os filhos da luz, não são filhos das trevas. Como será esse julgamento? Seremos julgados pelo nosso envolvimento no reino de Deus. Nosso ministério, ele está alicerçado em Mateus 6,33. Deus me deu esse versículo, é a semente do nosso ministério. Buscai em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O Senhor diz que o Senhor Jesus vai voltar quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Então, nosso foco é reino. Só que as pessoas não sabem o que é ter o foco no reino. O reino não é só lá, o reino também é aqui. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele falou assim, seja feita a sua vontade aqui na terra como? Venha a nós o teu. Então aqui na terra a gente começa a viver o reino. Aqui na terra você tem que viver no reino. Por isso que o Senhor disse, olha, se deres ouvido, comereis o melhor da terra. Eu supro todas as suas necessidades. Se eu for o teu pastor, nada vai te faltar. Por isso que nós temos essas promessas. Mas ele está falando para aquele que trouxe o reino. Então o nosso foco sempre será o reino de Deus, aqui na terra como no céu. Se eu buscar o reino de Deus aqui para a terra, se eu trazer o reino de Deus à terra, eu terei o reino de Deus lá no céu. Porque essa vida aqui, ela vai ter um fim. Então seremos julgados pelo nosso envolvimento no reino de Deus, na terra e no céu, no mundo físico e no mundo espiritual. E qual é o mais importante para o reino dos céus, para nós? O que é mais importante? Qual é a obra mais importante? Isso aí que nós temos que aprender hoje. Qual é a obra mais importante para que você receba galardão e cresça lá no reino de Deus? Vamos lá, Marcos 16:15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as... Versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será o quê? Condenado. O galardão, o que vai nos dar o grande galardão, foi o único mandamento, única ordem que o Senhor nos deu para nós fazermos aqui, ganhar almas. A alma é o que vai te deixar ganhar almas. Porque às vezes, irmãos, a pessoa ganha almas e perde almas. Vocês não imaginem, alma custa, irmão, um preço muito grande. O sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós estamos hoje na Santa Ceia para relembrar o preço que ele pagou. A alma, uma alma para Jesus, tem um valor imenso. Nem todo o dinheiro que existe no mundo, se fosse pagar por um preço, por uma pessoa salva não era suficiente para pagar para uma pessoa ser salva. Para vocês verem o quão é importante uma alma para Jesus. Falou, não quero mais nada de vocês. Obedeça a minha palavra e ganhe almas. E quem crê? Vocês não são obrigados. A pessoa não quis, Não, quem crê. Quem aceitar Jesus e quiser, amém. Mas ide pregar o evangelho. Eu espero que hoje, quando você sair daqui hoje, a partir de hoje, quando uma pessoa sentar na tua porta, bater na tua porta, sentar do teu lado, aonde você for, você lembre disso, do que nós estamos pregando hoje. Por quê, irmãos? Por dois motivos. É o que o Senhor nos mandou fazer. É mandamento. Segundo, vai nos dar um galardão imenso. Vai nos dar uma posição grande. E eu estou dizendo, pastor, o senhor está feito. Não. Assim como vocês, eu tenho que ganhar alma. Aqui eu prego. Eu tenho obrigação dupla. Além de pregar e ensinar, ainda tenho que ganhar alma.
para eu ter galardão. Ainda tem que ganhar a alma. O pastor, o obreiro que trouxe a alma para a igreja, ele que vai receber o galardão. O irmão que trouxe a pessoa para ser salva, é ele que vai receber o galardão, não sou eu. É obra dele. Ele que pagou o preço, ele que foi evangelizar, ele que passou tempo, ele que orou, ele que jejuou, e eu agora vou receber? Não. Eu vou receber daqueles que eu ganhei para Jesus. Amém? Só que existem pessoas que ganham pessoas para Jesus, mas por causa do seu exemplo, da sua maneira de ver, expulsa 10 da igreja. Tem uma conta, 10 menos 1, 9 negativo. A maior maneira, além de pregar, claro, é o seu testemunho, irmãos. A sua vida como cristã, que faz você ganhar almas. Marcos 8:36. Peraí, só um pouquinho, deixa aí, faz favor. 17. Esses sinais acompanharão os que creem. Depois que você creu, aí sim, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Mais 18. Pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão o quê? Curados. Então o mais importante não é curar as pessoas, não é libertar as pessoas, é ganhar almas. É fazer com que a pessoa se torne salvo, que ele seja crente. Não basta trazer para a igreja. Muitos da igreja não estão se convertendo, irmãos. Mas recebe cura. Os 10 leprosos, os 10 receberam cura. Mas só um voltou para glorificar a Deus. Os nobres foram curados? Foram libertos? Sim, mas foram para o inferno. Se não aceitaram a Jesus. Se não se converteram. A mulher que tinha fluxo de sangue, ela tocou, ela creu em Jesus, o poder de Jesus saiu dele e curou aquela mulher. Ele diz, quem eu curei? Quem eu curei? Eu senti sair virtude, o poder saiu dele. Veja, ele não conhecia quem ele havia curado. E ele havia curado. Quantos são assim dentro da igreja, sendo curado, sendo liberto, expulsa demônio da pessoa, mas a pessoa ainda não é salva. Por quê? Porque ela não crê. Ela não tem um compromisso com a palavra do Senhor. Por isso que lá em Mateus 7 diz, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei os enfermos, ressuscitei morto, eu fiz grandes coisas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a maldade, o amor sumiu do teu coração. Muitos fazem por interesse. Muitos, eu quero ganhar o meu marido, para quê? Para ele parar de me encher o saco. Eu não aguento mais esse cachaceiro dentro da minha casa. Esse é o motivo? Ele se converte, ganha alma e você não ganhou ele. E ele mesmo aceitou Jesus. Mas por quê, pastor? Porque o motivo que você trouxe não é... mas o importante é que ganhou. Ele vai ser salvo. Cadê o amor, irmãos? O amor está esfriando no coração das pessoas. Pastor, eu quero que ele mude, eu quero que aquela pessoa venha para Jesus, mas por que você quer? Porque eu quero o meu galardão, glória a Deus, mas porque você quer aquela pessoa, porque você ama aquela pessoa, amar o teu irmão, amar a Deus sobre todas as coisas e amar a Deus. O amor está esfriando. Hoje até ganhar alma tem um interesse financeiro, tem um propósito aqui no mundo, mas não tem interesse de amor. Não tem. As pessoas perderam o amor por causa da multiplicação da iniquidade. Agora sim, Marcos 8:36. Olha como a alma é mais importante. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você comprar casa, carro, receber cura? Fui curado disso, fui curado de câncer, fui curado de sei do quê, recebi, mas perder a sua alma. E vem até na igreja, olha, Jesus me abençoou. Mas vai ver a vida da pessoa lá fora, irmãos. Vai ver como que essa pessoa age. Vai ver como essa pessoa se comporta. Vai ver quais são os interesses. Presta atenção no que eu vou falar. Ovelhas sadias geram ovelhas.
Ovelhas que não geram ovelhas estão doentes. Vocês estão gerando ovelhas? Não, mas eu oro. Mas e as ovelhas, vocês estão gerando? Nós podemos gerar. Porque o Senhor nos deu a ir de pregar o Evangelho. Ano de 2019, quantas ovelhas você gerou para Jesus? Porque para o reino de Deus, a obra mais importante para você receber galardão é ganhar almas. Não tem outra obra mais importante. Construir igreja, fazer doutorado de teologia, ter uma igreja para 1 milhão de pessoas. Isso é obra do reino aqui na terra. Não é do reino lá de Deus. Isso não vai repercutir para você lá. Não vai repercutir. O que vai repercutir para você, para o aumento do seu galardão, é ganhar almas. Porque Jesus pagou o preço por almas. Amém? Foi por almas. Não foi por igreja. Ai, pastor, mas através do meu ministério. Mas quem foi lá e evangelizou? Quem foi lá e falou, ganhou? Quem é que cuidou da pessoa dentro da igreja? Quem que quando a pessoa faltou da igreja, foi lá e falou, irmão, o que está acontecendo? Alguma coisa? Porque você que trouxe, você ama aquela alma. E aí, irmã, está tudo certo? Eu não vi, aconteceu alguma coisa? Às vezes Deus até te avisa, você sonha com aquela pessoa. Tive um sonho ruim com aquela irmã. Deus me livre, deve estar no pecado. Nossa. Deus fala, vai lá, conversa, ela está precisando da tua ajuda. Vê se está acontecendo alguma coisa. Até que se forme Cristo Jesus. Ah, pastor, lá na frente ela ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois desviou. Aí não é culpa sua. Você fez o que tinha que fazer. Mas enquanto está na sua condição, você é que é responsável por aquela ovelha. Até que ela aceite Jesus. E ela começa a crer realmente que Jesus é Deus e quer ser salva. 1 Coríntios capítulo 3, 11. Isso aqui é importante para ilustrar o nosso galardão. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Bom, ele está falando de alicerce. Ele está falando da base. Ou seja, a base do reino, a base da nossa salvação, a base da nossa vida é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Eu não posso inventar uma outra coisa, a não ser o que está escrito na palavra de Deus, para dizer para a pessoa, olha, você é de Deus, você é salvo e você vai morar no céu. Se esse ensinamento não corresponde à palavra de Deus. Tem gente que acha que vai para o céu, porque mesmo que fez coisa errada, vai para o céu, porque depois passa pelo purgatório. Purgatório deve ser um lugar cheio de pulga. Purgatório. Aqui no interior é purga. Então deve ser um lugar cheio de purga. Aí depois vai para o céu. Quer dizer, não tem inferno para eles. Nós não podemos aceitar um ensinamento desse. Um ensinamento que diz que quando você morre, você volta. Você morre, você volta. Um ensinamento que céu não existe. Ou seja, qualquer tipo de ensinamento, qualquer doutrina, até igrejas evangélicas, que não corresponde com a palavra de Deus, nós temos que negar isso. Por quê? Porque o alicerce é a palavra de Deus. Revelação, profecia, tudo que nós fazemos. A Bíblia diz que todas as profecias têm que ser provadas. O Espírito tem que ser provado. E como que eu vou provar um Espírito, uma profecia? Pela palavra. Então antes, receba a profecia, mas a palavra tem que provar se aquela profecia é ou não de Deus. Porque a palavra, ela é o alicerce para toda a obra das nossas vidas. Amém? Versículo 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce, que é a palavra, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, vamos lá, mais um. Sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Mais um. Se o que
se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Veja, há uma recompensa para a obra. Então, existem 6 tipos de obras. Volta lá um versículo. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E aí, irmãos? As 3 primeiras, ouro, prata, pedras preciosas, são obras eternas. O fogo não destrói. Agora imagina as outras obras. Madeira, fogo destrói, irmão? Feno e palha. A que vai permanecer é as obras ouro, prata e pedras preciosas. 2 de João, capítulo 1, 8. As pedras preciosas, então, haverá recompensa. E madeira, feno e palha. Não tem recompensa lá no reino. Por exemplo, tudo que eu faço, construir uma igreja. Construir aonde a igreja? Aqui na terra. Não tem recompensa lá. Dízimo. Tem recompensa lá na glória? Sim ou não? Não tem. Porque eu faço aqui na terra. Mas por quê? O dízimo é para repreender devorador e abrir a janela do céu. Ah, mas se eu não der o dízimo? Ah, não é que você vai se recompensar de eu tirar. Você nem lá chega. Porque você é ladrão. Você se torna um ímpio. Se você rouba a Deus, você se torna um ímpio. Nem lá você vai chegar. Mas o dízimo e oferta é para que você vá bem aqui. Repreenda o devorador, para você crescer, para abrir portas, janela dos céus, para você ser abençoado aqui na terra. Ela não te dá nenhum galardão, dízimo, oferta, lá no reino de Deus. Vocês estão entendendo, irmão? O que dá galardão para você no reino de Deus, ganhar almas. Todas as outras obras que o Senhor nos deu, é para fazer aqui na terra. Expulsei demônio. Me dá galardão lá? Ah, por quê? Eu libertei a pessoa. Primeiro ele falou, ide pregar o evangelho, e quem crer for batizado será? Aí ele fala, e esses sinais seguirão os que são salvos. Em meu nome expulsarão demônio, curarão. Isso aqui é para a gente manter a pessoa livre, para que ela possa viver a vida. Mas não nos dá galardão. O que dá galardão é ganhar almas. Amém? Mas nos dá recompensa aqui na terra. Por exemplo, o pastor expulsa o demônio de uma pessoa. Suponhamos que eu seja o pastor dele quando ele chegou na igreja. Aí eu expulsei o demônio dele. Cuidei dele. Ele aceitou Jesus. Tornou-se um pastor. Quantas almas você ganhou? Olha aí. Aí vira o que, irmão? Galardão. Porque as almas dele também vêm para mim. Por quê? Porque fui eu que fui até ele. Você está ganhando uma pessoa que vai ganhar 1 milhão de almas para Jesus. Você também vai ter recompensa. Porque foi o quê? Através daquela sua alma que muitas almas foram salvas. São as almas que nos dão recompensa. Amém? E nós estamos junto com eles. Nós estamos andando com ele. Mas as tuas almas é de vocês. Eu não participo, não que ela vem para mim como recompensa. Eu tenho também um galardão daquilo. Sempre que tem ouro, você vai receber de ouro. Por quê? Porque foi você que ganhou. Eu posso receber a recompensa pedra preciosa ou prata, eu não sei, vai depender da quantidade. Deus é que vai julgar, Ele é que sabe. Mas o galardão de ouro é teu, porque foi você. Foi você que ganhou a alma. Você que tem o direito do maior galardão. Glória a Deus. Então vamos lá. Eu passei aqui para o versículo 8. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente. Esse aqui é 2 João 1,8, né? Isso daí. Irmãos, veja que ele diz, cuidado, para vocês não destruir o que vocês estão fazendo. Por exemplo, um pastor ganha tantas almas para Jesus.
Depois ele cai em adultério. Quantas almas vão desistir de Jesus por causa desse pastor? Se ele se arrepender, ele é salvo? Salvo. Ele vai ser, se ele se arrepender. Se arrependeu, mas o galardão dele estava assim, ó. Faz isso. Lá no céu. Pô, você ia ser um governador aqui, vai ser o faxineiro. Mas dá para ser faxineiro. Por quê? Pô, você pisou na bola, cara. Você estava indo tão bem e de repente você caiu. Olha quantos foram para o inferno por causa de você. Mas você se arrependeu. Eu disse que se houvesse um arrependimento, eu perdoaria. O teu perdão, só que o teu galardão caiu. Você tirou. Tem crente que não vai ter recompensa completa por estarem destruindo as obras que fizeram. É o que eu acabei de falar. 1 Coríntios capítulo 3, 15. Agora há uma esperança para quem tem obras de madeira, feno e palha também. Se o que alguém construiu se queimar, qual é a obra que queima? Madeira, palha e feno. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, ou seja, perderá, porque não fez. Contudo, será salvo. Graças a Deus. A obra que você fez vai ser salva. Ganhei alma, perdi, ganhei alma, destruí, ganhei alma, ajudei, tal. Porém, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Ou seja, vai passar no... Só que vai chegar lá, não tem galardão, irmão. Tem gente que vai chegar com uma coroa, tamanho desse negócio aqui, ó, e cheio de pedrinha, igual essa aqui. Tem gente que vai chegar assim, ó. Nem roupa, irmão, mas vai chegar. Graças a Deus, amém. Só que você vai ser eterno, o que Deus vai decidir que você vai ser, isso eu já não sei. Porque é um reino, há governo, há um rei, então tem serviço. Até hoje Deus trabalha, imagine lá, quando a gente chegar lá. Você acha que vai ficar lá só pulando nuvem? Ai, que nuvem, vou pular nuvem. Não, você vai trabalhar, é um reino. Virá Nova Jerusalém, haverá um novo céu, nova terra e Nova Jerusalém, e vai haver um novo reino. O que vai ser feito, quem vai dar o galardão, mas ele está dizendo para a gente, olha, há recompensa, aumenta o seu galardão, e se as tuas obras foram poucas, vocês vão perder, vão escapar pelo bico do corvo, que nem diz aí. Foi na rapinha, irmão. Ai, graças a Deus que eu cheguei aqui. Pô, mas não teve obra nenhuma? Eu não pensei que não era tão difícil assim. Aquele que perseverar até o fim. Irmão, o que vai ter de gente decepcionada, grandes pregadores, vão ser salvos. Mas ele vai olhar aqui para a terra, o reino que ele construiu, mas o que ele destruiu, o que ele pregou de errado, o que fez o povo pecar, que fez o povo errar. Mas aceitar Jesus, mas que fez de gente perder a salvação. Porque hoje as pessoas não estão preocupadas com a salvação. Não estão preocupadas com o reino de Deus. Estão preocupados com o seu reino. A sua vida. E não a vida lá. Amém? Mateus 12, 37. Pastor, é fácil. É? Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Irmão, até a palavra vai contar no dia que você falou. Tem crente ainda que fala até palavrão. Tem crente que fala, Virgem Maria, Nossa Senhora. Tem gente que fala palavrão, xinga os outros, fala mal dos outros. Por suas palavras será condenado, irmão. Cuidado com o que você está falando, que vai fazer parte da conta também, do que você está falando. Existe um ditado aí no mundo, e não é errado. Quem avisa, amigo, Jesus está te avisando. Voltando. Apocalipse 19, versículo 7. Nossas vestes diante do Senhor. Nós vamos ter que comparecer com vestes. Olha só isso aqui, que lindo, que maravilhoso. Regozijemo-nos. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória,
Pois chegou a hora do casamento. Casamento! O noivo vai vir buscar a sua noiva. Do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Próximo versículo. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Glória a Deus! Os atos justos dos santos. Essas são suas vestes. Hoje, irmãos, nós somos salvos porque nós nos vestimos de Jesus. Eu vou dar um exemplo para você entender isso. Suponhamos que tenha duas ovelhas mães, ovelhas prenhas, duas ovelhas prenhas, amém? Prestes a dar ovelhinha. Porém, no parto, a mãe de uma ovelha morre e fica a ovelha viva. No outro parto, a ovelhinha morre e fica a mãe. Aí sobraram o que, irmão? Uma ovelha e uma mãe de ovelha. Só que elas não são parentes, não são mãe e filha. Aí o dono chega e fala o seguinte, pega essa ovelhinha, coloca lá para a mãe para mamar. Só que a ovelha, para dar mamar, ela cheira, porque ela sabe o cheiro que tem a ovelha dela. Ela não vai dar mamar para aquela ovelha. Aí o dono lembra, o corpo da ovelha que morreu está lá. O que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo dentro, vou pegar o couro e vou colocar em cima dessa ovelha aqui. E vou levar ela para mamar. Aí a mãe vai lá. Aí vai lá e deixa a ovelhinha. Mas por quê? Porque ela sentiu o cheiro do filho. Por que nós vamos ser salvos? Porque Jesus quer sentir o cheiro do filho em nós. Nós somos salvos porque Deus sente o cheiro de Jesus em nós. A ovelha que foi morta. A ovelha que morreu. Foi aquela ovelha que morreu que faz com que aquela ovelha que está viva tenha alimento. Então foi por causa de Jesus que morreu na cruz, é que hoje nós somos salvos. E quem obedece à palavra, que é Jesus. Então, como que eu vou me vestir de linho? É estar obedecendo à palavra do Senhor. Para que eu me vista da roupa nupcial, que é o linho fino. E através de que eu vou me vestir? Tem gente que você vai chegar com a gola do linho. Tem gente que vai chegar só com um lado, assim, só um pedacinho. Não estou dizendo, mas o galardão é um casamento, amém? Glória a Deus. Somos salvos porque estamos vestidos de ovelhas de Jesus, né? Agora, o Senhor Jesus falou, cuidado, tem lobo vestido de ovelha. Tem ou não tem? Acautelai-vos, porque tem um monte de lobo que sabe, ele sabe que se ele colocar uma veste e falar, tem que obedecer, mas o interior deles é o quê? É interesse, cuidado, tem lobo que põe. E o povo acha que aquilo é ovelha, só que o Senhor esquadrinha corações, Ele sabe quem está por baixo. Deus não está nesse lugar, irmãos, aonde o lobo está pregando. Deus não está no lugar onde o lobo está vestido de ovelha. Tem cara de ovelha, mas dentro é um lobo. Deus não está, Ele não tem um faro. Ele sabe que por dentro não é Jesus, porque eles não cumprem os mandamentos. 2 Pedro, diante do tribunal, estaremos vestidos de linho. 2 Pedro 1, versículo 10 a 14. Portanto, irmãos, empenhem-se, olha aí, ainda mais, para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Versículo 11. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 12. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. Se bem que vocês já sabem, o ímpio já sabe,
e estão solidamente firmados na verdade que receberam. 13. Considere importante, enquanto estiver no tabernáculo, deste corpo, despertar a memória de vocês. O tabernáculo aqui, ele falou, tem que estar despertando de vocês. Isso é muito importante. Veja, volta lá no primeiro versículo que eu falei, foi o 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais. Veja, irmão, não é ser crente na igreja. Tem que se empenhar, irmão, no reino de Deus. Por exemplo, você trabalha numa empresa onde você vai receber pelo que você vende. Se você vender, você tem. Se não vender, você não tem. O que você tem que fazer? Tem que sair, tem que bater. Eu já fui vendedor de porta em porta. Não sei que é difícil. Nós não nos empenhamos. Nós não nos colocamos coração. Nós não estamos preocupados com almas. Nós estamos preocupados com a nossa vida. Irmão, a sua vida depende daquilo que você faz para o reino de Deus. Tem gente que está 20 anos na igreja e ainda está tentando resolver os seus problemas. Nós temos que buscar o reino, irmãos. Eu prefiro, não é o Senhor não falou? É melhor você entrar sem um olho do que fazer com que aquele olho que te faz pecar não deixar você entrar no reino do céu. Não, tem gente que quer conservar o olho mal também. É melhor entrar sem uma mão. É melhor entrar sem uma perna. Mas entrar do que viver eternamente no inferno por causa de uma perna. Eu estou chateado porque eu não comprei meu carro. Eu estou chateado porque Deus não me prospera. Irmão, eu quero ver se você vai ficar chateado quando o Senhor diz, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Aí você vai ver o que é ficar chateado. Chateado é desesperado. Ezequiel 3, versículo 18. Esforçar para fazer a obra do reino. Pastores não estão se esforçando. Ezequiel 3,18. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, o ímpio vai morrer. E você não advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. 19. Se porém você advertir o ímpio, e ele não se desviar de sua impiedade, ou seja, continuar no erro, ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da culpa. Amém? O Senhor disse, ide pregai a toda criatura. De vez em quando você tem que pegar uns ímpios também. Alguns que estão... De vez em quando eu mando umas mensagens para os pregadores que eu conheço. Olha aqui que Deus mandou. Deus tocou para eu mandar. Se Ele mandou, como eu também recebo. E se eu não avisar? Teve um pastor que até chegou para mim, pastor, eu estava orando, pedindo essa resposta. Glória a Deus. Vamos lá. Agora sim, Efésios 2:10. Andando pelas boas obras, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, obras más e obras mortas. São 3 tipos. O Senhor nos chamou para fazer o quê? Quem faz más obras são os ímpios. E obras mortas nós também podemos fazer. Não, nós também podemos fazer obras más. E obras mortas também. Nós também podemos fazer. E é o que muitos estão fazendo. Isso aqui é para os salmos. Vamos lá. Salmo 139, 16. Vocês vão entender. Quando eu leio isso, eu falo, meu Deus do céu. Os teus olhos viram o meu embrião. Quer dizer, Deus viu você lá na barriga da tua mãe. Todos os dias determinados para mim foram escritos. Então Deus já determinou o que você tem que ser, o que você vai fazer. Foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Antes da gente
existir. Antes de cada ato existir, Deus já escreveu: eu quero você fazer isso, 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 isso. Eu criei você para isso. E por isso que eu falo, irmãos, tem gente que fica reclamando da vida. Eu nasci sem pai, nasci sem mãe. Mas Deus, você não caiu. Eu fui um fruto de estupro, minha mãe não quis saber de mim. Mas Deus escolheu você para ser alguém. E desse alguém, você ia ser salvo e viver vida abundante. Talvez você não vive porque você não descobriu quem é você. E o que você deveria estar fazendo. Algumas você já sabe, mas talvez mesmo assim você não está fazendo. Então vamos entender, vamos descobrir. Todos temos um livro de nossas obras com o nosso Deus. E Ele não vai mudar esse livro. Deus não vai apagar. Entendeu? Fez, está escrito. Existe o livro, esse se chama o livro da vida. Existem 3 livros. Primeiro livro, dos salvos. Aceitou Jesus, andou pela graça, obedeceu os mandamentos, teu nome foi escrito lá. Quando você aceitou Jesus, você é salvo. Amém? Segundo livro, livro da vida. É o livro desse, que Jesus está sendo escrito. A sua vida, que foi projetado para você viver. Eu projetei o pastor Luiz Fernando para viver isso. Ele não está vivendo, é porque ele não quis saber, ele não foi buscar. Amém? E tem o memorial. Esse é o pior. Que é o livro de todos os dias nossos. Cada dia nosso está escrito lá no memorial. Está lá em Malaquias 3,16. Esses livros me deixam doidos. Me deixam muito preocupados. É por isso que o pastor se preocupa com as ovelhas, irmãos. Malaquias, não precisa não. O livro da vida, o livro dos salvos. Nós já lemos Efésios 2:10? Já. Agora vamos para Eclesiastes 3:11. Olha isso aqui. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Então, quando eu nasci, eu já nasci com o desejo de ir para o céu, de voltar para o Pai. Todo mundo quer voltar para o Pai, mas o diabo nos dá um caminho e a gente acha que voltar para o Pai é o caminho da felicidade, irmão. Lembra o filho pródigo? Voltar onde tem prosperidade, onde tem amor, é isso que a gente quer. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que realizou Deus. E contudo, a gente não consegue perceber essas coisas. Então vamos agora para o versículo 14. Compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar. Por exemplo, hoje tem umas igrejas falando, querendo fazer uma reforma. Para que reforma? Já está escrito o que tem que fazer. De igual modo, nada se pode subtrair. Ou seja, não pode tirar nada do que está escrito, o que Ele preparou para nós. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Amém? Acho que tem mais um versículo aí que eu não li, que tinha que chegar. O 15. É o 15. Assim, olha isso. Tudo que há já havia existido. O que será já existiu antigamente. Deus pode renovar o que já passou. Assim, irmãos, tudo que há, Deus já fez lá no começo. Tudo que vai existir, Deus já fez lá no começo. Deus pode renovar o que já passou? Ele pode renovar o que passou? Pode. Ele pode mudar a sua vida, se você se arrepender, se você querer o caminho. Pastor, mas eu só fiz coisa errada. Tem muita gente que fala assim, não mereço Jesus, eu sou tão pecador. Não, Deus pode mudar tudo que você fez de errado, para você voltar para o caminho. O caminho é fazer aquilo que Deus quer que você faça. Hoje você pode mudar tudo da sua vida. Se você decidir vir para o caminho hoje, se você estiver desviado. Hoje, tomar essa decisão. Mas eu já fiz isso. Não importa. Volta para o caminho, porque o que você fizer de hoje em diante,
terá galardão na sua vida. Se você não voltar, você vai perder o tempo, porque a vida tem um tempo. E menos galardão você vai conseguir alcançar. O Senhor está dando chance para nós voltarmos, para quem não voltou. Pastor, como saber o que Deus quer para a minha vida? Essa é a grande pergunta hoje. Romanos capítulo 12, versículo 1. Como saber qual é a obra que Deus quer para mim aqui nessa vida terrena? Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, ou seja, doído para Deus, santo, separado do mundo e agradável a Deus, fazendo o que está escrito. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Por que eu tenho que ser assim? Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforma-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A obra que agrada a Deus. Qual é a obra? O que eu tenho que fazer? Versículo 1. Se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus vai te revelar. O que é que você faz que quando você vê, arde o teu coração? Como assim arde? Você tem uma vontade de fazer aquilo? Você tem vontade de ser aquilo? Você tem vontade. Pastor, eu tenho uma vontade. Eu não tinha vontade de ser pastor, não. Eu tinha vontade de ser político. Mas Deus me mostrou, não é bem esse. Você vai lidar com o povo, mas você ainda não tem a visão certa ainda. Você já está tendo a visão de multidão, de gente, de lei. Tem, aí, mas só que não é. Até que ele esclareceu qual era o povo e quais eram as leis que eu ia ter que cuidar do povo. O que o político faz? Cuida do povo, faz lei para o povo. Né? Mas é a mesma coisa o pastor. Usa e ensina a lei para as pessoas. Então o que eu tenho que fazer? Me entregar. Ore. O que arde no teu coração. Esforça por isso, irmão. Tem gente que quer que Deus traga. Esforça-te para aquilo acontecer. E confronta o pecado. Porque no pecado você não vai conseguir. A Bíblia diz que Deus não ouve oração daqueles que estão no pecado. Deus diz que não é minha mão, meus ouvidos estão tapados que não possa te ouvir, mas as tuas iniquidades e os teus pecados fazem divisão entre mim e vocês para que eu não possa te ouvir. Separa a gente de Deus. Anda uma vida santa. E outra, não faça nada daquilo que leva a pecado. Ah, pastor, eu tenho uma vontade de ter um motel. Ah, um lugar de amor, pastor. É, amor. Tem mais perversão ali que vocês imaginam. Pastor, eu tenho vontade de ter um bar. Vai vender pinga, filho? Vai vender cerveja? Vai destruir família? Vai pegar o carro, vai morrer? O pessoal vai bater, você vai fazer isso? Irmão, tudo que Deus nos dá não nos faz pecar. Quando eu era político, quando eu conheci Jesus, era assessor parlamentar. Quando eu conheci realmente. A primeira coisa que eu fui foi sair do serviço. Eu não posso ficar aqui. A minha intenção era ser vereador, tal, e eu tinha todas as condições. Eu era o maior cabo eleitoral do meu tio. E as pessoas voltavam nele, muitos. Eu tinha um bom relacionamento na cidade. Tanto é que quando eu saí, ele nunca mais ganhou. Mas eu falei, eu não posso continuar, porque para ser polícia você tem que fazer coisa errada. Você tem que pecar. Eu me admiro pastor sendo político. Às vezes são forçados a votar em coisas que você não quer votar. Isso não é pecado? Você sabe que vai prejudicar. Mas a bancada, mas a liderança, não sei o que lá. Para votar o meu projeto bom, que vai ajudar, eu tenho que votar no projeto ruim. Não é de Deus, irmão. Nós só temos que fazer boas obras. Estou terminando, irmãos. Malaquias 3,16. Vamos lá. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Por que nós temos que ter certeza desse livro?
Livro da vida. O Senhor mostra aquilo que você tem que ser. E se você não tiver, por exemplo, vai chegar lá no dia do julgamento. Engenheiro Luiz, eu vou ter outro nome, mas suponhamos, vamos usar. Engenheiro Civil Luiz Carlos Juarez. Senhor, não, eu fui pastor. Não, no livro da tua vida está escrito que você seria engenheiro civil. Você é salvo, mas não fez nada daquilo que eu mandei você fazer. E muitos vão ser assim. Mas pastor, eu fui pastor. E daí que você foi pastor? Deus não chamou você para ser pastor? E quantos tem pessoas aí que não foram chamadas para ser pastor, estão querendo ser pastor, estão abrindo igreja como pastor? Eu corria de ser pastor. Deus me mostrava, eram sinais. Eu falei, não tem jeito, sou pastor, vou te obedecer. E sei que sou hoje. Não tem nenhuma dúvida, porque eu fui chamado para ser pastor. Amém? Pastor Antônio José da Silva Xavier. Não, irmão, o pastor, o senhor errou, Deus, Cristo, Jesus, o senhor errou. Eu não fui chamado para ser pastor, não. Eu fui um grande milionário. Eu comprei rádio para a igreja. Eu construí mais de 100 templos de 3 mil membros no mundo inteiro. Eu patrocinei missão na África. Eu fui uma pessoa que ajudei muito o evangelho. Mas está aqui escrito que você era para ser pastor. Porque pastor você ia ganhar muito mais alma do que você fez. Você fez aquilo que você achava. Isso no livro da vida. E no memorial. O que você está fazendo todos os dias. Por isso eu falo para você, acabou o dia, irmão. Fala com Deus. Brigou com a mulher, brigou com o marido. Não vai mudar a página. Porque vai ficar no dia anterior aquilo lá. E aí você vai resolver a coisa no outro dia. Já é outro dia, mas aquilo lá vai ter marcado daquele dia. E quanto mais você demorar, mais o inimigo vai ter ação na sua vida. Lembre-se, um dia de cada vez. Salmo 92, 13, a última coisa agora. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Você quer ir para o céu? Você quer ir lá para o reino? Nos atos, na presença de Deus? Esteja plantado numa igreja. Hoje tem um povo aí que é os desigrejados. Você não precisa estar na igreja. Não! Se você não estiver na casa do Senhor, você nunca estará na presença dEle. Plantados na casa do Senhor. Tem gente que está sempre mudando. Já viu uma planta que você está lá quase para dar o fruto? Daqui a pouco vai lá, tira e vai para outra igreja. Aí, tira e vai para outra. Quem é o teu pastor? Quem é o teu pastor? Você tem que ter um pastor. Porque toda igreja tem um pastor. Nós vimos semana passada. E é ele que vai cuidar da tua salvação. É ele que vai apresentar você para o Senhor, o teu pastor. Imagine você estar debaixo de uma autoridade de quem não foi chamado a ser pastor. Imagina você estar debaixo de uma autoridade que nem o pastor vai estar lá para te apresentar. É duro, né? E um recado que eu quero deixar para vocês. Não podemos ter relacionamentos errados. A Bíblia diz, não se assentem na mesa dos escarnecedores. Relacionamentos errados te desvia do caminho certo. Relacionamentos errados te leva a ter obras erradas, atitudes erradas. Adultério, fornicação, não vai atrapalhar Deus, vai atrapalhar você. Não podemos ter nada que nos amarra nessa terra, irmãos. Você tem que partir livre. A ninguém devais coisa alguma, nome limpo. Jovens, cuida da obra do Senhor, ponto final. O que Deus unir a você, vai ser teu marido, vai ser tua esposa. Deixa Ele unir. Não escolha antes do tempo. Não se amarre neste mundo. Jovens, cuide da obra do Senhor, é o que está escrito. É o que Ele mandou os jovens fazer. Mas os jovens hoje querem fazer as coisas, se amarrar em coisas que não é para eles ainda. A Bíblia diz, o que Deus uniu, o homem não separa.
Mas hoje as pessoas estão querendo se unir. Estão querendo fazer coisa que não é para fazer. Cuidado. Cada dia está sendo escrito. E se você não se esforçar e não fizer boas obras, não terá vida eterna. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus!